Pessoal, sejam bem-vindos ao canal United Road. Eu sou Giancarlo Mazzi e aqui você vai ter muito conteúdo sobre os Red Devils. Então, se você tiver interesse, fique à vontade para poder se inscrever no canal e repassar para os seus amigos sobre todo o conteúdo sobre o Manchester United. E bom, nesse fim de semana, o Manchester United vai estar enfrentando o West Bromwich Albion em casa às 5 horas da tarde, né? E a gente quando a gente lembra do West Bromwich Albion, a gente direto lembra daquele 5-5 em 19 de maio de 2013, no último jogo de Sir Alex Ferguson, né? A lenda, nosso treinador, que por tantos anos, por 26 anos e meio, esteve no comando do time e conquistou tudo com o Manchester United. Aqui a gente tem 2 livros dele aqui, inclusive, né? E, bom, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Vamos relembrar alguns fatos bem interessantes sobre essa partida. Então vem comigo, vamos falar um pouquinho de como foi essa partida, né? Então vamos começar falando sobre a escalação do time, né? O Manchester United veio naquele 4-4-2 característico do Sir Alex Ferguson, mas variou um pouquinho, né? Como vocês podem estar vendo aí, exatamente porque o Anderson e o Kagawa não são pontas, então eles não estavam exatamente, eles estavam variando bastante durante o campo, assim. Então o time foi bem diferente, vocês podem ver ali, né? O Lindegaard está ali no gol, a dupla de zaga com jogadores que são muito até hoje criticados pela torcida, e o Jones, que está ali até hoje no time do Manchester United. O Evans já foi embora há alguns anos já. E o próprio meio de campo, assim, a única parte que a gente vê uma titularidade maior é em relação ao ataque, né, que tem o Van Persie e o Titiarito. O Titiarito ficou variando bastante titularidade com o Rooney ali como parceiro do Van Persie no ataque, né? E o Van Persie, claro, marcou aquela temporada, foi o personagem mais importante dessa temporada final do Sir Alex Ferguson, quando ele fez 30 gols, né? E ainda o United teve nesse jogo um banco muito poderoso que esteve junto do Ferguson no seu último jogo, que a gente já vai estar falando sobre isso. Mas falando desse time, esse time jogou muito bem o primeiro tempo, principalmente, foram 3 gols já no primeiro tempo, muitas chances criadas. O Titiarito, se a gente falou agora há pouco dele, é um jogador que é impressionante, ele estava sempre na hora certa, no lugar certo, assim. Nesse jogo não foi diferente, mas de novo foi um jogo que às vezes acabava irritando, porque ele perdeu muito gol no primeiro tempo. A gente poderia ter saído com muito mais gols no placar, mas no segundo tempo ele chegou a anotar um gol, né? E um gol importante ali para fazer o quinto gol, no caso, já no segundo tempo, né? Só que aí a gente chega para o segundo fato dessa partida, que a gente tem que lembrar da estrela de um jogador que estava começando ainda a sua carreira, que brilhou nesse jogo. E até aquele momento o United só havia sofrido 2 hat-tricks em 20 anos de Premier League, até que chegou um jovem de 20 anos chamado Romelu Lukaku, que hoje a gente conhece como um dos grandes atacantes do futebol mundial e que inclusive jogou no Manchester United entre 2017 e 2019. Ele esteve lá e brilhou fazendo um hat-trick, né? 3 gols contra o United e vindo do banco, né? Esse que trouxe um destaque para ele no segundo tempo. A defesa do United, o United deu muitos espaços no segundo tempo, perdeu um pouco do controle do jogo, e foi no segundo tempo quando o West Brom conseguiu fazer 4 gols, né? O United ainda fez mais 2 gols nesse segundo tempo, né? E que fez terminar nesse 5-5, mas o Lukaku foi uma peça totalmente importante nesse jogo. Ele poderia ter feito mais gols, inclusive. Então o Lukaku teve uma importância gigante nesse jogo e brilhou a estrela dele aí pro futebol mundial, né? Então esse foi um jogo muito divertido, assim. Inclusive, se a gente pegar as falas do Ferguson no livro dele, falando sobre essa partida, ele falou que foi uma partida divertida, maravilhosa, chocante. Então, e realmente foi um jogo muito divertido, assim. Vocês têm o link aí na descrição, tanto dos lances como do jogo completo, se vocês quiserem assistir. E é um jogo realmente muito divertido, foi muito bom esse jogo, mas que acabou saindo com um empate, o Manchester United, no final dele. E bom, um fato que eu tinha citado agora há pouco, que eu vou trazer de volta aqui, é o banco de reservas que o United trouxe para essa partida, né? O Ferguson montou no banco de reservas sabe aquele momento em que você olha para o banco de reserva do seu time e você fala: o banco tá melhor que o time principal? Então, era basicamente isso, porque no banco de reserva a gente tinha De Gea, Evra, Vidic, Ferdinand, Scholes e Giggs, e além de tudo tinha um jovem que tinha muito potencial na época, que era o Januzaj. Quem acompanha 2014 lembra que ele teve uma temporada 2013-2014, a temporada seguinte no caso, né, muito boa, só que aí ele não conseguiu atingir o seu potencial, e aí agora hoje ele tá
há alguns anos já na Real Sociedad, né, lá na Espanha. E bom, além de tudo, esse foi o jogo de aposentadoria do Paul Scholes, né? O Paul Scholes fez o seu último jogo, ele já tinha se aposentado antes, lá na temporada 2010-11, voltou no meio da temporada 2011-12, quando o United estava com muitos meias lesionados, e aí ele ficou mais uma temporada ainda, né? E aí fez a sua última temporada. Ainda teve os outros jogadores também já estavam com uma idade avançada, né? O Giggs, o Vidic, o Ferdinand, o próprio Ivan um pouquinho ainda também. Mas eles ainda jogaram mais uma temporada, né, no Manchester United antes de saírem, ou no caso do Giggs, se aposentar, né. E bom, o último fato que eu vou trazer para vocês é um fato curioso, na realidade, que muitos de vocês já conhecem e que eu vou trazer um pouquinho da história dos chicletes que o Ferguson usou nesse último jogo, né? Porque o chiclete que o Ferguson usou sempre, quem acompanhou os jogos do United sabia que ele estava sempre, todo jogo, mascando o chiclete. E era isso ficava mais perceptível ainda quando ele estava irritado no meio de uma partida, que ele mascava bem aparente, assim. E nesse jogo, o mascote do West Brom, o Bag, desculpa, ele deu pro Ferguson um chiclete, assim, que a gente não sabe se ele mascou dele ou esse que ele recebeu ali de presente, mas foi uma brincadeira legal, assim, nesse último jogo dele, né? E aí, no fim da partida, não sei como, eu tentei pesquisar e pelo jeito ninguém descobriu como, mas um torcedor do West Brom conseguiu o último chiclete mascado pelo Ferguson na carreira como treinador de futebol e deixou o leilão no eBay. E isso ficou por anos, até que em 2019 ele foi comprado por 390 mil libras, o que dá quase 3 milhões de reais, assim, por sorte. Foi para caridade todo esse dinheiro, mas foi muito dinheiro, assim, algo bem bizarro se a gente for pensar. E no destino desse último chicletes que o Ferguson mascou na sua carreira como treinador. E bom, pessoal, e no fim desse jogo, o Ferguson finalizou essa carreira, né? Por mais que fosse um empate extraordinário, eu tenho certeza que ele não foi com o resultado que ele queria, ele com certeza queria sair com uma vitória, assim como foi no seu primeiro jogo, quando ele também ele não saiu com um resultado bom. No seu primeiro jogo, em 8 de novembro de 1986, ele perdeu por 2-0 para o Oxford United. E então, assim como o começo, ele não encerrou com o resultado que queria, mas isso acaba pouco importando porque na sua última temporada o Ferguson terminou ela vencendo mais um título de Premier League, né, o 13º título que o United não vence desde que ele saiu, né, em 2013. E se a gente for pegar números gerais, assim, eu acho muito interessante. Quem tem um pouco de toque, assim, vai ficar bem feliz, porque ele terminou com exatas 1.500 partidas, sendo 895 vitórias e 38 títulos. Então, são números espetaculares e assim, ele conseguiu encerrar sua carreira de uma maneira brilhante, né? Contra o West Brom, que é, como eu falei, adversário do próximo jogo amanhã. E é difícil esperar um jogo tão divertido como foi esse 5-5, né? Mas é um jogo que o United precisa vencer, precisa fazer gols, precisa recuperar a confiança, até porque a gente está na 14ª colocação com um jogo a menos, é verdade. Mas com certeza pode ser um jogo difícil, porque se a gente pega o West Brom, é claro que o West Brom passou 2 anos na segunda divisão, a gente tem que lembrar disso, ser justo, mas desde esse 5-5, dentro de casa, o United só fez 3 gols com o West Brom, então menos gols que o United fez naquele jogo todo, assim. A única vitória do Manchester United dentro de casa desde a temporada 2012-13, que o United também venceu, né, em casa esse jogo. Desde aquela temporada o United só fez uma vitória, que foi em 2015, já para novembro, que foi inclusive o gol que fez o Jesse Lingard fez o seu primeiro gol na carreira, né? O tão criticado Jesse Lingard, inclusive, fez um gol ali e aí a gente conseguiu a vitória, mas foi a única. Desde então, claro, lembrando novamente, teve dois resultados ali, duas temporadas que o United não pôde enfrentar o West Brom porque o West Brom estava na segunda divisão. Mas pessoal, fiquem ligados que a gente vai trazer muito conteúdo sobre as partidas também, trazer listas, trazer histórias, dados. Fiquem ligados que vai ter muito conteúdo sobre o Manchester United e eu agradeço a sua audiência. E se você tiver algum amigo que torce para o United ou que tem interesse nesse conteúdo, chama ele que eu tenho certeza que ele vai gostar. Eu agradeço a todos e até mais.